Olá, você está no canal Viletrim. Esta é uma produção em parceria com a TV Metropolitana. Estamos ao vivo com imagem e som pelo Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Nos ouça pelos aplicativos, né? Radionet e aplicativo da Rádio Metropolitana. Somente pelo Android. Baixe sua lojinha do celular. Nesta edição, nós vamos conversar com o presidente da Società Italiana de Piracicaba, o nosso amigo Juliano Meneghel Dorisotto. Dorisotto, o assunto de hoje, primeiramente, boa tarde para você. Buonasera. E seja bem-vindo a este espaço. E nós vamos falar sobre uma coisa inédita que, pelo que eu estou acompanhando, é a primeira edição, que é a Italicità, né? Organizada pelo Círculo Italiano São Paulo. Isso. Eu gostaria que você apresentasse essa ideia, né, e desenvolvesse ela melhor para que Piracicaba conheça isso e abrace essa ideia, porque parece que ela vai tomar aí o segundo semestre e se fortalecer gradativamente até novembro, na data da realização. Sim, é isso mesmo. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Para nós, isso vem fortalecer, né, essa divulgação desse movimento da italianidade em Piracicaba. O seu trabalho aí nos fortalece, assim como o da TV Metropolitana, de estar abrindo esse espaço para a sociedade italiana. Nós engraciamos, né, porque é isso que vai dando corpo a esse movimento. Assim como nós começamos um movimento aqui na cidade e região, o Círculo Italiano de São Paulo começou também a estimular e a fomentar a italianidade, trazendo jovens, trazendo novas ideias, para que não morra, se essa palavra é correta, né, a italianidade presente em mais de 30 milhões de cidadãos no estado de São Paulo. Nós, assim como em Piracicaba, às vezes a gente passou um tempo esquecidos de que tínhamos sangue italiano, né? Então, nós estamos nesse movimento aqui. E o Círculo, com essa iniciativa da Italicità, no mesmo sentido, de fomentar e valorizar a cultura italiana dentro do estado de São Paulo. E essa edição, primeiramente, quando ela foi lançada, a Prefeitura de Piracicaba, né, pela brilhante presença da nossa secretária de Turismo, que é a Clarissa Chiararia. Isso. O sobrenome dela é difícil de pronunciar. Então, desculpa pelo enrosco, mas é isso mesmo. É Chiararia. E ela, brilhantemente, viu aí um caminho bastante interessante para a divulgação da cultura local, né, que passa por esse aspecto da base italiana. Assim, você falou e lembrou muito bem. A nossa secretária Clarissa, ela abraçou imediatamente essa ideia, esse propósito, esse projeto. É assim que nós contactamos ela sempre muito aberta, né, a nos receber, e quando falamos dessa ideia, ela imediatamente inscreveu a cidade, né? E constantemente ela pergunta: "Aí, Juliano, como é que tá? Precisa de alguma coisa?", né? Então isso para nós, além de ser muito importante, é estimulante, né, para que a gente continue aí, como disse, fazendo o trabalho. E, quem sabe, destacar Piracicaba no cenário do estado de São Paulo. Até a Clarissa sabe que da presença que tem os italianos aqui em Piracicaba e região, e que isso pode também colaborar, né, esse trabalho, esse prêmio, para fortalecer ou fomentar também o turismo aqui na cidade. Você veja, não só pela importância que existe, pela quantidade, mas eventos que nós temos aqui em Piracicaba e que talvez poucas pessoas conheçam na região, né? Vamos aqui destacar uma que vai acontecer agora, na próxima semana, que é a Festa da Polenta. Uma festa belíssima. Você tem poucos eventos como esse no estado de São Paulo, né? Super organizado, alegre, divertido e que fomenta a cultura. Isso também fomenta o turismo, né? Então, eu acho que a Clarissa está sendo muito assim, proativa no sentido de fomentar o turismo, e ela viu
né, dentro desse movimento da Italicità, né, que começou a ir pela iniciativa do Círculo Italiano de São Paulo, para que a gente também aproveite para estimular o turismo aqui na cidade. E temos dois bairros fortes nesse quesito, né? Que é a Sant'Anna e Santa Olímpia. Ali as festas são já consagradas, muito frequentadas e pela região, inclusive. Eu acrescentaria mais um bairro aí, o Monte Alegre. Ah, tá. Né? Sem dúvida alguma que Sant'Anna e Santa Olímpia já tem uma tradição de anos, né? Promovendo festas. Temos pessoas ali, eu não vou falar os nomes posso correr o risco de esquecer de alguma, né, pessoa, mas a comunidade de Sant'Anna e Santa Olímpia vem há anos ou décadas preservando e fomentando a cultura italiana na região. Eu posso afirmar, sem medo de errar muito, né, mas que é um dos locais que pouco existe igual no estado de São Paulo e no Brasil, né, da forma como eles preservam, através da dança, através do canto, através da gastronomia, né? Então, realmente, como piracicabano e como descendente de italiano, me sinto privilegiado de ter esses dois bairros, né, que preservam tanto e fomentam a cultura italiana aqui em Piracicaba. E tem a ritualística, né? Que são as princesas, as rainhas e coisas e tal. É muito. Não é simplesmente monta as barraquinhas ali, tem todo um contexto, né? Desde dança, coral e, obviamente, a gastronomia, né? E eu falei do Monte Alegre porque é um bairro que recentemente vem sendo revitalizado. É um bairro tipicamente italiano, né? Ele vem sendo preservado com suas características, né, desde a sua fundação. E, coincidentemente, foi onde foi fundada a Società Italiana de Mutuo Soccorso. A Società foi fundada lá no Monte Alegre, né? E as características do bairro são preservadas até hoje e virando ali um centro gastronômico, né? Você tem situações lá, por exemplo, de uma capela que foi pintada pelo Volpi, né? Um dos maiores afrescos do Volpi estão ali, na capela de São Pedro, a capela que a gente fala do Monte Alegre. Então, você tem tanta coisa, até a gente brinca que você pode conhecer uma parte da Itália sem sair de Piracicaba. É verdade. A minha família é do Monte Alegre. Então. A minha tia tinha pensão lá. Eu ia almoçar quando eu era criança, junto com cortadores de cana. Pois é. Uma lembrança muito rica sobre esse local. Era uma mini cidade. Isso. Monte Alegre, nos auge tempos de glória, como áureos tempos, obrigado. Áureos tempos, ele chegou a ter mais de 10% da população piracicabana morando ali, trabalhando ali, né? Então a usina ali formou uma mini cidade, né? Que você tinha de tudo. Você tinha o lugar para trabalhar, você tinha o cinema, você tinha o clube, você tinha a biblioteca, você tinha o hospital, tudo. É uma mini cidade, né? E hoje continua, né, preservado. Então você tem as características ainda preservadas, inclusive com as ruas de paralelepípedo ali. É, né? Verdade. De vez em quando eu passo por lá para matar saudade. E é interessante esse Italicità que a gente está comentando, que o grande curador é também um piracicabano, né? Que é o Fausto Longo. Sim, Fausto, uns falam senador, outros deputado, mas ele é um defensor aí da cultura italiana. Ele foi, quando fala senador e deputado, de italiano, né? Ele foi eleito pela comunidade italiana e nos representou lá no parlamento, na Itália, em Roma. E ele hoje está responsável, como você disse bem, um curador desse movimento, desse prêmio, que é o Prêmio Italicità, né? Esse prêmio, só para esclarecer, né, como que ele vai estar identificando quais as cidades mais italianas do estado de São Paulo, né? Então vai avaliar desde tem festas italianas, tem algum monumento italiano, tem alguma ação, né, que remeta, que fomente e preserve a cultura italiana, né? São vários itens que serão analisados e o Fausto Longo, né, que é um
antigo conhecido nosso, que já foi vereador, inclusive aqui, secretário aqui em Piracicaba também, sim, sem né? dúvida. Vai estar fazendo a curadoria desse prêmio Italintitá. O que a cidade precisa fazer nesse processo, né? Porque o evento propriamente vai ser em novembro. Até lá tem muita coisa para acontecer. Isso. Até lá nós vamos ter que enviar para como se fosse uma plataforma que está sendo feita aí pelo Ciclo Italiano, passando as informações de tudo que ocorre relativo à cultura italiana. E os quesitos apontados no evento, né? Ou seja, ele tem alguns critérios para dar notas, sim, né? E sim. ver qual vai ressaltar aí vai se destacar, melhor dizendo, dentre as cidades participantes. Exatamente. Eu tinha até pego uma colinha aqui, que são alguns itens que eu não gravei tudo de cabeça, mas está fácil de ver aqui, que é entre os quesitos, né? Como eu já falei aqui, se vai ter, por exemplo, se você tem alguma festa, né? Eu vou pegar até aqui, eu vou elencá-los, fica mais fácil. Tem alguma festa italiana na cidade? Nós temos várias, né? Aqui em Piracicaba. Você já citou algumas delas lá em Santana e Santa Olímpia. Tem algum monumento italiano na cidade? Coincidentemente, você participou disso, inclusive, né? Claro. Fizemos aí um monumento aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, né? E esse monumento tem um sabor especial, que ele foi feito não com patrocínios de empresas, ou seja lá o que for, ou a prefeitura, né, colocou algum dinheiro lá. Muito pelo contrário, a prefeitura apoiou, abriu espaço, né, institucionalmente falando, mas quem construiu esse monumento foi mais de uma centena de famílias piracicabanas com descendência italiana que apoiaram financeiramente a execução desse monumento. Então, por isso que eu falo que tem um sabor especial esse monumento. Não é só pelo monumento, mas a forma como ele foi construído, né? Depois nós temos algumas, eles falam assim, alguma bandeira, alguma placa comemorativa. Eu estou vendo aqui, eu me empolgo, porque Piracicaba tem muito disso, né? Tem também, nós vamos ter uma miss aí, também vamos escolher uma miss para você entender, eu não sei detalhes ainda, isso foi lançado agora, tem alguns pontos que nós precisamos entender. Questão artística de Piracicaba, nós temos o Palmiro Romani, né? um descendente italiano, um artista que fez fantástico, que fez o monumento. A concepção do monumento. Né? Nós temos, falando em artística, nós temos o único teatro italiano do interior do estado de São Paulo, que você está, inclusive, envolvido nesse restauro, né, desse teatro, que é completando esse ano aqui 120 anos. Né? Livros, o livro Cecília Elias, por exemplo, que Piracicaba, a Florença brasileira. Né? Então, veja quanta coisa a gente tem e muitas vezes não nos atentamos a isso ou não valorizamos. Né? Então, acho que esse movimento, esse prêmio, vem, vocês têm, olha o que tem aqui, o que tem ali. Né? Ou seja, mostrar isso para o povo piracicabano, para o estado de São Paulo e, quem sabe, sermos premiados, né, ou reconhecidos de alguma forma pelo que nós temos aqui, que remete à cultura italiana. Parece-me que as coisas estão acontecendo de forma organizada até, porque nos últimos anos, né, que a Societá se reorganizou em sua diretoria, prestando mais atenção, se atentando a esse espírito de italianidade presente, não só em Piracicaba, mas na nossa região. E vocês seguiram essa picada da italianidade com muita felicidade, porque ela não só existia, como ela era muito forte. Sim. Vocês perceberam isso e alavancaram isso. Eu costumo dizer que estava adormecida a italianidade dentro da gente. Né? E a gente simplesmente vamos sacoalhar a italiano. Svegliati, né? Como eles chamam em italiano, que tu sei o italiano, né? Então, eu acho que isso... E também alguns fatores colaboraram muito para isso. Obrigado. Como, por exemplo, eu acho que um dos pontos
importantes que nós assumimos praticamente no meio do ano passado, né? Essa nova diretoria. Teve outras também que fizeram muitos, mas você fala dessa sincronia, está acontecendo aqui, está acontecendo no Tículo em São Paulo. Peraí, mas vocês estão combinando? Né? Alguma coisa... Dá impressão, né? Dá essa impressão. Mas, assim, eu acredito, né? Eu acredito que isso tudo vem da comemoração dos 150 anos da imigração italiana. Acho que isso deu uma acordada e lembrou, né, da importância que os italianos fizeram para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Então, acho que isso, e Piracicaba, obviamente, inclusa nisso. Então, essa comemoração dos 150 anos foi também uma alavanca, possamos dizer, para tudo isso que está acontecendo. Todo esse movimento. Inclusive, complementando, nós fomos até... a gente fala de não ter acordado, né? A italianidade está adormecida. São fatos, por exemplo, que eu exemplifico que há mais de 50 anos nunca foi feito uma homenagem para seja o que for relativo à Itália nos últimos 50 anos. Nunca nenhum italiano foi homenageado, né? Isso foi um trabalho até do Gustavo Pompeu, um vereador que fez uma lei lá, um projeto para homenagear os italianos aqui em Piracicaba, e homenageamos, né, no ano passado, inclusive com o apoio da CIP, né, fez uma belíssima recepção para os italianos, que tivemos 10 italianos de vários setores, né, empresários, da cultura, enfim, foram homenageados lá, inclusive o historiador, o Guilherme Witt, foi um dos... não estava presente, né? Mas a família dele esteve presente lá para receber esse reconhecimento. Outra coisa que eu achei muito bem pensada é a ideia de dar uma dinâmica de futuro para a sociedade, né? O núcleo jovem veio e parece que com muita vontade, liderado pelo Lucas Balota, e parece que há um entusiasmo aí também prevendo grandes coisas. Sim, porque realmente isso foi uma iniciativa aí da diretoria de formar esse núcleo jovem, até porque se não for para dar continuidade não faz sentido. Toda essa energia... Viver só de memória. É que a gente sempre fala, eu acho que a memória ela faz parte, ela é necessária, ela é importante, mas nós não podemos ficar nostálgicos eternamente, né? Até porque, com o passar dos tempos, esse sentimento de italianidade, se você ficar só na nostalgia, não sensibiliza o jovem, né? Então, nós temos isso tudo que nós estamos fazendo, que, assim, quando eu falo tudo, não é tanta coisa, mas são algumas ações que demandam tempo, demandam energia, e, como você sabe, todos nós somos voluntários, né? E não ganhamos nada, pelo contrário, muitas vezes precisamos inteirar alguma conta ali. E se tudo isso nós estamos fazendo, utilizando do nosso tempo, que é o maior bem que nós temos, é vida, se isso não for para dar continuidade, não faz sentido nenhum. Então, essa formatação do grupo jovem, onde o Lucas está lá, o Giovanni Guidotti, a Carolina Camolese, o Bruno Zanota, que é tataraneto do fundador da Società Italiana, que está presente ali também, entre outros jovens que estão abraçando isso, que vem também a dar mais, eu falo que é fôlego, né, para a gente continuar nesse movimento da italianidade em Piracicaba. E o ponto de referência é sempre a grande sede, que está passando, né, concluindo uma primeira etapa de projetos de restauro. Sim, né? Sim. Foi um trabalho hercúleo da parte da diretoria para conseguir recursos e desenvolver isso dentro de todos os critérios legais, e que depois está na fase de conclusão até o final do ano, setembro, se não me engano. Outubro. E aí tem uma outra parte, que vai ser talvez a parte bem mais difícil, que é o restauro propriamente dito. Sim. Eu acho que nenhuma fase é fácil. Né? Nós acabamos, como se disse, de concluir a arrecadação para fazer o projeto do restauro, né? E você imagina quando você vai buscar esse recurso e nunca a sociedade, mas espera aí, mas o que vocês vão fazer com isso? Para que isso? Enfim, e foi, eu falo que foi difícil
né, para que as pessoas se sensibilizassem para o que a gente estava propondo. Mas a partir do momento que entenderam, foi muito rápido, né? Nós conseguimos levantar um volume significativo de recursos através do PROAC, com a doação das empresas, que eu destaco aqui. Todas piracicabanas ou algum vínculo com Piracicaba, né? Agora eu não vim com o elenco das empresas aqui, mas aproveito a próxima vez e falar, porque merecem, né? Porque elas não estão tendo retorno nenhum de, que eu digo assim, de o que eu ganho que eu patrocinando esse projeto. Nós, como foi tudo de core, né, de falar, liga para um amigo, liga para um conhecido, tá bom, vamos lá, estamos nessa, acabou que nós nem fizemos um projeto de reciprocidade do apoio que eles deram, e não foi pouco, foram quase R$500 mil aplicados no PROAC, né, através do PROAC, que eles doaram para a Societar para fazer o projeto do restauro, né? E agora, né, vamos entrar na próxima etapa, que é para a gente recuperar como se diz, a joia da casa, que é o nosso teatro, sim, como você destacou inicialmente, completando 120 anos e com a memória ali ainda instalada de grandes momentos. O teatro ali teve vários momentos mesmo, o teatro, desde... Agora, obrigado pelos tempos áureos, né? Áureos tempos, né? De grandes bailes. Enfim, a gente escuta muitas histórias de pessoas que passavam ali e imaginavam, nossa, quando que eu vou poder entrar numa festa nesse lugar, né? Porque ele é pomposo, ele é bonito, ele tem uma forte presença ali. E uma época que a alta sociedade frequentava, depois passou para o Ítalo na época da guerra, né, que aí precisou tirar o nome de italiano, aí ele ficou por um tempo abandonado. Então, ele já viveu de tudo nesses 120 anos, né? Desde glamour até de tombamento, no sentido de tombar mesmo, né? Até chegar agora o momento que nós estamos restaurando, né? Começando o projeto de restauro para que a gente possa manter de pé, como você disse aí, essa joia que nós temos no centro da nossa cidade. Legal. Eu consegui aqui o nome das empresas. Se você quiser, eu posso falar. Por favor, eu gostaria, e são merecedoras. Das empresas Drogal, Requipe, Unaf, Comgás, Bom Peixe, Marruce, Cofaco, Grupo Maurano. Exatamente. A produção é da Três Maria Produtora. Isso. Marias, e a proponente é Jubinotti. Isso, a proponente é Jubinotti, arquiteta. Isso. Excelente pessoas, por sem sinal. Dúvida, sem Toda dúvida. A equipe é sensacional. Sim. Eles têm uma experiência muito grande, né? Já fizeram vários trabalhos nesse mesmo sentido, né? De restauro, etc. Então, não é fácil. Não é fácil não ser aprovado dentro do PROAC. São exigências técnicas e não é uma reforma. Mas não é uma reforma. É muito Nem diferente. Pode ser uma Nem reforma. pode ser uma reforma. E para que a gente consiga estar apto ao projeto de incentivo do PROAC, você tem muitas exigências. Então, exige conhecimento e técnica para que a gente possa estar realmente tendo esse benefício do incentivo. E é interessante, eu acho que destacar, né? Você já chegou nesse ponto bem próximo, não sei se você falou, mas que o empresário que se predispõe a colaborar, ele vai pagar porcentagem do imposto devido ao Estado. Ou seja, ele não vai tirar dinheiro nenhum do bolso novo para contribuir com projetos dessa natureza. Bem lembrado. É que é exatamente isso. Para a gente falar de uma maneira popular, não se coloca a mão no bolso, porque você simplesmente vai dar um destino diferente. Tudo dentro da lei. Isso é dentro da lei. Né? É o governo que controla isso. Nós temos Ele que determina. Ele que determina. Então, se eu ia pagar lá R$100 de tributo, no caso do PROAC, de ICMS. Desses R$100, eu, como empresário, falo, pode ir R$3 para a sociedade italiana. É 3%. Então, primeiro, esses R$100 que você pagou, você não sabe para onde vai. Né? Desculpa, esses R$100. Os R$97 que você pagou, você não sabe qual vai ser o destino dele. Pelo menos você vai tantos por cento para a saúde. Assim, se foi ou não foi,
você não tem como controle disso. E esses 3% você tem o controle disso, porque está aqui, você pode ir lá e verificar, pode fiscalizar, inclusive, né, o que está sendo feito com aquele recurso. Inclusive, o pagamento para quem executa essas obras, ele é só feito a partir de comprovação do serviço feito. Sim, é chato, desculpa. Não é uma coisa, tá, você fez topa. Não, peraí, deixa eu ver se encaixa, se está enquadrado, se tá. Então, é uma coisa muito bem... como fala, fiscalizada no sentido de ser séria. O que ocorreu, se criou uma cultura, infelizmente, e a gente não culpa ninguém, mas sim o que ocorreu, que foi uma festa que foi feita, né, quando eu falo festa, literalmente várias festas com incentivo de Lei Rouanet, por exemplo. Né? Então, foi deturpado a função, né? A Lei Rouanet é uma lei que tem uma essência belíssima, mas se aprovaram projetos, por exemplo, isso foi um fato de festa de aniversário de alguns figurões. Né? Como é que pode isso? Né? Simplesmente quebrou a essência, acabou com a essência, e aí alguns empresários que doaram acabaram sendo também prejudicados, porque vinculou a imagem. Então isso ficou no ar. Então, o maior desafio que nós tivemos foi de quebrar essa imagem. Porque não, doar não quis. Bom, tanto é que teve gente que doou, não quis. Não, mas não precisa nem falar. Não é querer falar, é obrigado a falar. Nós estamos obrigados, porque isso tem que. Você até está nos ajudando lá nisso, Romualdo. Nós temos que prestar conta de qualquer coisa que se faça com o recurso. E da onde veio, cada centavo para onde vai. Né? Então, é muito bem organizado. E eles até determinam para o que pode ser usado o dinheiro. Para isso pode, para isso não pode. Para isso pode, para isso não pode. Exatamente. Mesmo aquilo que muitas vezes eles determinam que não pode, não significa que você queira fazer alguma coisa errada. É alguma coisa que faz parte, mas para o sistema deles não faz parte, então tem que respeitar. Mesmo que seja que vai beneficiar lá o projeto, mas se não estiver especificado, você não pode fazer. Não, mas vai ajudar a melhorar. Não está especificado? Então não faz. Não pode fazer. É uma forma de controle, uma forma de evitar algum tipo de desvio. Né? Então a gente respeita isso. Né? Estamos fazendo, que a gente fala, nas 4 linhas, dentro das 4 linhas certinho, rigorosamente, né? Dentro aí do que reza o projeto, o PROAC. E digamos assim, seguindo para o final da nossa conversa aqui, em setembro, acho que em setembro, meados de setembro, nós vamos ter um site também no ar da Societar reformulado. Sim. E com muita documentação. Isso vai ser interessante para pesquisadores, para a sociedade em geral que tem interesse em conhecer melhor o que a gente chama de italianidade, né? O porquê essa força da italianidade. Né? Tem um histórico isso. Sim. E vai ter uma projeção que vai estar tudo inserida neste grande site. Sim, isso faz parte, inclusive, do projeto, né? Do projeto aí do PROAC, da gente prestar contas publicamente. Então, esse site é uma forma de nós prestarmos conta publicamente. Inclusive, os profissionais envolvidos nisso têm que ter capacidade técnica, né, para isso. Um deles é um piracicabano chamado Romualdo, não sei se você conhece, então, que está aí, né, colaborando também. Agradeço, Romualdo, aí, por você estar com a gente, né, colaborando nesse processo de formatação, de levantamento de documentos, da história, né, para que a gente realmente possa prestar as contas publicamente. Tá? Então, esse é o motivo do site que vai ser lançado aí, para que as pessoas tenham acesso a tudo que está acontecendo, a tudo que foi levantado para que se chegue o restauro mais próximo da originalidade do teatro italiano. Legal. E então, o segundo semestre promete muito trabalho, pelo menos. Continua. O trabalho está acontecendo já. Continua. Não, muito mais. Parece que resultados de trabalho. Sim, talvez fique mais até visível. Mais público. Hoje, mas está acontecendo, está acontecendo. Lá nós vamos publicar tudo. Uhum. Né? Assim vai ser entregue, né, os trabalhos, os projetos,
a parte técnica do projeto, como vai ser, como não vai ser, discussões, reuniões, enfim, que foram feitas com arquitetos, com amigos arquitetos, para todos colaboraram para que realmente a gente seja mais fidedigno possível aí na execução dele, né? Tem alguns segredinhos sobre os 120 anos do teatro, algumas coisas que você está elaborando aí em silêncio para surpreender o público? Então, se eu estou em silêncio, eu falar agora, eu quebro o silêncio. Não, então, mantém seu silêncio. Não tem problema, eu estou só especulando. Sim, eu acho que... Nós não combinamos isso. A gente pretende fazer, sim, né, algumas situações que marquem e fiquem na lembrança, né, dessa celebração dos 120 anos do teatro. Então, estamos pensando em algumas ações. Hoje de manhã, inclusive, estive aí participando de uma situação que a gente deve estar fazendo para destacar aí e manter viva a lembrança dos 120 anos, tudo com coisas que remetam, né, e liguem a italianidade com a nossa cultura aqui de Piracicaba. Então, vai acontecer, né, está no forno, mas a gente não gosta de fazer o barulho, né, soltar o rojão aí, antes de que a coisa realmente esteja finalizada, né, para que não ocorra nenhuma uma expectativa, né, que possa vir a ser frustrada. Tá. Né? Mas está tudo caminhando bem, né, e a gente pretende logo, até próximo aí do lançamento da apresentação do projeto, do restauro, também lançar e muito movimento que envolva não só esse momento, mas que fique vivo, né? Então, eu vou dar um spoiler aqui, já que, né, até que eu provoquei, que você provocou aqui em primeira mão. Olha, se quiser olhar lá TV, e falar para o público. A TV Metropolitana também, né, que está aqui nos recebendo com tanto carinho e abrindo esse espaço para a gente. Mas um desses que a gente pretende que fique, por exemplo, é que a gente tem estabelecimentos, esses estabelecimentos vão ser identificados como Amici Italiani, Benvenuti. Então, se você é italiano, participa da sociedade italiana, vai ter uma carteirinha que vai te identificar e quando você entrar naquele estabelecimento, você vai ser recebido de forma diferente. Olha só que legal. Tá bom o spoiler assim? Tá ótimo. Excelente. É isso aí. Né? Então é isso. Você teria mais alguma coisa para acrescentar nesse nosso encontro? Primeiro agradecer, né, aí a TV Metropolitana, você, Romualdo, por sempre abrir espaço aí para o nosso movimento da italianidade e, sem dúvida alguma, a nossa diretoria, né, que todos os voluntários e sempre participando de alguma forma dentro, né, do alcance de cada um, do potencial de cada um, e os associados, né, que vem dando corpo a esse movimento. Então, isso é muito importante, porque senão não teria sentido. E não posso também esquecer aqui de agradecer o Poder Público de Piracicaba. Né? Desde o prefeito, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, enfim, todas elas que sempre que a gente precisa, vem nos apoiando e muitas vezes dando ideias, né, de que a gente fazer aqui. Então isso realmente nos fortalece e nos incentiva e estimula a continuar nesse movimento. E a Clarissa Chiararia. Acertei na primeira. Bravo! Italiana! Fiz questão de ler outra vez e falei assim, agora não erro. Temos ela, né, que de turismo, assim, ela tem uma experiência fantástica no turismo e está trazendo essa experiência para Piracicaba. Não podemos, de maneira alguma, esquecer também do Carlão Beltrame, né, que estava aí na gestão passada, continua nessa gestão e trabalho brilhante, nos apoiando também através aí da Secretaria de Cultura. E, sem dúvida alguma, o nosso prefeito hoje também, Zanata, também se não apoiasse, ia apoiar. Né? Então, esse movimento acho que está muito bacana e que espero que isso sirva também de exemplo para outras culturas. Nós utilizamos o exemplo, por exemplo, do Pedro Mizutani, que faz um trabalho fantástico com a cultura japonesa. Eu sempre falo para ele, você é a nossa cenourinha, a gente está, né, sempre mirando, né, a forma como se organiza, a festa agora que ele fez na praça, fantástico, né? Do Japão na praça. Então, é isso, acho que a gente precisa disso. Não só, óbvio, nós levamos a bandeira italiana, mas seria muito bacana se todas as
as nacionalidades aqui presentes em Piracicaba promovessem, né, esse movimento também, porque isso faz com que a gente não perca valores. Enriquece o município. Enriquece o município, né? Piracicaba é pluricultural, né? Sim, exatamente sim, por sim. essa diversidade de povos que migraram para aqui, imigraram, não é? Sim, para a sim. cidade. A espanhola, né, acabou até de restaurar ali a sede deles, bacana também, está começando o movimento. Então acho que tomara, né, que isso realmente tome um corpo bastante significativo para que principalmente os jovens, né, não percam e dê perpetuidade à nossa cultura, aos nossos valores, enfim. Eu acho que isso que faz sentido, né, nós estarmos hoje nesse movimento aí da italianidade também. Né? Legal. Olha, então encerramos aqui esta edição do canal Vilhetim, uma parceria com a TV Metropolitana, do nosso querido Dan Teles. E até a próxima oportunidade, a gente se encontrar aqui e bater mais papo. Tá bene. Ok? Grazie e arrivederci. Obrigado.